Olá, sou o Carlos Eduardo Canto. Estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Olá, estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto, recebendo dois convidados. No primeiro bloco, Cris Rappen. No segundo bloco, Thales de Souza Silva. Cris Rappen, formada em Publicidade e Propaganda, natural de Irati e por 18 anos atuou como fotógrafa, período em que se dedicou a registrar pessoas e histórias por meio da imagem. Há 7 anos iniciou sua carreira no setor imobiliário, ingressando em uma imobiliária fundada por uma ex-cliente de seu estúdio fotográfico, onde permaneceu por quase 5 anos. Em 2023, deu um passo decisivo ao fundar sua própria imobiliária, atualmente composta por 20 corretoras de imóveis e 3 profissionais administrativas, todas mulheres. Recentemente fundou a Despachou Home, empresa voltada ao serviço de correspondente bancário e assessoria documental imobiliária. Atualmente é sócia da Rappi Imóveis. Cris, obrigado por participar do Canto a Canto. Imagina, Canto, eu que agradeço o convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem agradável. Bom, muito agradável, né, hoje em Muito. dia, né? Ainda mais partindo de uma... Hoje o programa é líder de audiência nesse horário, né? Aqui aos sábados, perto aí de 9 mil pessoas por minuto. Mas uma curiosidade, né? Você como fotógrafo, eu sempre digo que, logicamente, captando imagens esse tempo todo. E agora é a primeira vez que eu entrevisto, né? Talvez não vá entrevistar, o fotógrafo virou corretora Talvez de, sim. corretora de imóveis, né? Sim, Mas é muito legal, eu estava pensando justamente sobre isso, quando você tira as imagens, né, Cris? Você tá ali praticamente realizando sonhos também. E depois, exatamente. hoje em dia, você está vendendo imóveis, que é a realização de sonhos das pessoas, né? Isso. Eu acho que a fotografia, ela me abriu essa porta, né? Porque por muito tempo, por quase 18 anos, eu atuei nessa área, retratando pessoas. Era o meu foco principal. Consequentemente, depois as coisas foram mudando, né? E eu passei a fotografar imóveis. Né? Foi assim que eu comecei também, de alguma forma, a me interessar por esse universo imobiliário. E lógico que o olhar da gente, né, acaba se fundindo, né, para esse cuidado maior, né, de como que eu vou apresentar esse produto para o meu cliente da melhor forma, né? Mas realmente eu registrava sonhos das pessoas, né? Gravidez, aniversários, eventos. E hoje realmente a gente tem um negócio, né? Que é Sim, a realização de sonhos também, né? até Os maiores sonhos que as pessoas agradecer essa têm. pessoa que teve essa oportunidade, né? Talvez Sim, a primeiro trabalho que você foi... Você lembra o primeiro trabalho que você fez? Foi apartamento, foi casa, foi... inclusive, foi na própria imobiliária que eu comecei a trabalhar. Não lembro se foi apartamento, se foi casa, realmente não me recordo exatamente, mas foi mais ou menos em torno de um ano e meio que eu fiquei trabalhando como freelancer, né, digamos assim, nessa área. Lógico que abre a cabeça da gente, né? O conhecimento ele vai partindo da vivência, né? E Sim. mas é um universo bacana esse, por que não? Eu tinha acabado de fechar meu estúdio, meu filho tinha nascido, então foi uma oportunidade, foi muito boa. Com certeza tem belas fotos do seu filho, né? Mas olha, Casa de Ferreira Espeto e Pau, É. por alguns anos eu ainda registrei. Bem, depois a gente E larga. seu marido gosta de ser fotografado? Geralmente o homem não gosta. Odeia. Não, não, ele não gosta de aparecer, não gosta muito de tirar foto. Meu filho está numa idade que realmente agora ele entende e não gosta Sim. também, né? Mas eu respeito, né? Eu gosto muito, mas foi uma fase muito boa que passou. Agora a gente está em outro momento. Mas se fixando dentro, porque aqui um bate-papo a gente procura tirar das pessoas essa questão da foto hoje em dia, né? Que é a importância que tem cada vez mais as ferramentas, a maneira de se tirar, se posicionar essas fotos. E eu vejo que se você fosse dar assim, uma dica para os corretores de imóveis, as pessoas que trabalham, entendendo, é,
os celulares hoje em dia, eles estão preparados para isso ou tem que procurar? Totalmente. Tem que Veja, procurar máquinas realmente que sejam. veja, Canto, os celulares hoje eles estão muito avançados, né? Eu acho, sinceramente, que ainda não substitui uma Sim, reflex, né? Uma câmera profissional, ainda, né? sim, Talvez lá na frente, sim. Mas veja, hoje os profissionais que fazem captação, por exemplo, de vídeo para nós, eles usam os celulares. sim. Né? E ficam imagens maravilhosas, né? Bem editadas. A tecnologia avançou radicalmente, né? O produto realmente, como quando bem apresentado, ele vende muito mais, né? Então a gente tem esse cuidado, né? Eu acredito que não só nós dentro da imobiliária, como todas as imobiliárias hoje, a grande maioria talvez, tem esse cuidado, né? Então às vezes a gente vê o mesmo imóvel anunciado em duas imobiliárias, uma feita com o celular de forma bem amadora e outra por um profissional, e realmente a exposição que tem esse imóvel, né, de uma forma adequada, ele vai ter uma velocidade muito maior de venda. Hum. Né? Mas eu acho que todos os corretores hoje já estão bem ligados em relação Mas a se isso. entrar hoje em dia na página da imobiliária, as fotos não pode, não São, pode, ah, lógico, existem as suas exceções, né? lógico. Como eu mesmo falei, a gente sempre tenta. Mas você olha sempre, Sim, a procura. gente sempre dá uma selecionada, né, para que não fique fotos iguais, ou a gente toma cuidado para que não tenha um excesso de objetos. Só que a gente sabe que o dia a dia, né, do cliente, principalmente do imóvel usado, não é perfeito, né? Então, quando a gente tenta, às vezes, tirar, despoluir as imagens, né, para que saiam objetos pessoais, ou um tapete, ou uma toalha, algo que está aparecendo demais, fica muito melhor, lógico, mas a gente sabe que nem sempre funciona. E tem também aqueles clientes que querem muito que anuncie o imóvel, mas não querem mais fazer foto. Sim. Né? Ou não se acham invadidos, então às vezes a gente tem que lidar com uma foto amadora de celular. Hum, Né? Então acontece, mas é muito pouco. hum. Tá? Agora, aproveitando e tirando dicas aqui, sempre pensando no bate-papo, aqui é um bate-papo e eu tenho que tirar dicas de quem conhece. Hoje, eu sempre digo que o corretor de imóveis ele tem que se posicionar, né? Ele tem que estar realmente nos lugares onde tem os seus clientes, gostar Sim. de gente, mas principalmente utilizar as ferramentas, né? Mas hoje, o que se falaria também desse corretor de imóveis? Hoje, o telefone celular. Logicamente, aqui é questão não da propaganda, não, mas na tua percepção, sempre tem, né, uma ferramenta. Eu tenho lá, por exemplo, eu não sei fazer evento. Tem duas pessoas que meus eventos são prioritárias. Primeiro é o fotógrafo. Eu Sim. ligo para o meu querido amigo, o Gerson Lima, quero mandar um abraço para ele, pergunto se ele está preparado para aquele dia. E o padre para poder, né, Uhum, agradecer. claro. Mas aí ele vai lá, ele tem hoje a máquina dele, como você falou, Sim. e também tem o celular. Mas se você tivesse que dar uma dica, essas pessoas não podem comprar celular, não podem comprar a máquina, o celular, porque isso é uma ferramenta muito importante, né? Sim, E o que você exatamente. falaria? Compra lá um da Apple, compra um da Samsung, Eu usava compra. Samsung até poucos meses atrás, né? Sim. Funcionava super Você bem. sempre fala, essa aqui tira a melhor foto que aquele. Tem É, aquelas coisas assim. tem, mas eu acho que é você saber é, usar a Faça um curso de ferramenta que você fotografia tem. para celular, então. Talvez sim, né, Canto, mas eu acho que Dicas. exatamente, eu acho que, lógico, bons equipamentos, eles te ajudam, né, a gente sabe muito bem disso, só que tem uma coisa que é o talento por trás, né, Sim, às vezes tem gente que tem um celular que já está meio ultrapassadinho, uma câmera não muito boa e faz fotos fantásticas, entendi. né, da mesma forma que existe o contrário, né, todo mundo, É que é eu melhor comprei um Apple, o equipamento. melhor que tem, e não consigo fazer boas fotos. Mas eu aconselharia, sinceramente, deixe na mão de um profissional, Sim. né? Existem pessoas muito boas qualificadas hoje, nós temos ótimas empresas que nos atendem. Eu mesma não fotografo imóvel, né? Há muito Sim, tempo você eu já não contrata os faço isso. profissionais. Não Sim, só um, deve ter lá dois ou três a gente profissionais. Né? tem 3 empresas que nos atendem hoje, de fotografia, e mais 3 profissionais da área de vídeo. De Né? vídeo que se diz é drones e tudo mais. Exatamente, Ok, e vídeos curtos, né, tudo. então, a gente não tem tempo para isso, né, é a questão do foco, né, você vai ser corretor de imóveis, você vai vender imóvel ou você vai
fotografar o imóvel, Sim. né? Tudo bem, pode fazer no caso de uma emergência, mas deixa que o profissional, ele sabe fazer isso. Agora vamos falar um pouquinho da Happn Claro, Imóveis. estou aqui para isso. Geralmente, quando a gente coloca o nome da pessoa, o sobrenome, o que você quer se perpetuar no mercado, né? Não tua, tinha pensado por esse lado. eu aprendi lá atrás que você, primeiro que, não digo que seja um risco, né? Porque qualquer coisa também está teu nome ali, né? Exatamente, isso é um Mas cuidado se extremo. você colocou o teu nome, porque realmente você quer ficar no mercado, quer É, perpetuar. Mas qual que é para os nossos ouvintes, assim, além de você estar aqui sendo interessado pelo fato das mulheres hoje terem esse protagonismo, né, no uhum, mercado imobiliário, que eu respeito, na época da revista Imóvel Magazine, eu sempre falei que 90% as mulheres que decidiam a compra do imóvel. E eu tinha que estar com a revista nos locais onde as mulheres pegavam essa revista, uhum. então salões de beleza. Então, hoje em dia, qual que é hoje a Happn, ela veio para trabalhar em qual setor? Qual é o propósito da Happn? Veja, Canto, só primeiro te respondendo o começo da sua pergunta. O nome, quando eu trabalhava com fotografia, as pessoas me conheciam pelo meu nome, Sim. né? Sempre foi assim. Depois que eu resolvi abrir a imobiliária, eu tinha uma questão para ser resolvida, que era um nome que não fosse um nome que já tivesse no mercado, porque eu precisava de um registro de marca, Sim, né? que é muito difícil. E Pô, exatamente, então eu já tinha no meu CNPJ uma marca, só que quando eu cheguei primeiro, foi o primeiro problema que eu tive foi dentro do Cresce, porque eles não iam liberar porque tinha um nome muito similar. E o segundo problema foi dentro do INPI, porque também já tinha similaridade no mercado de outras empresas. Então, eu pensei, meu sobrenome, né? Minha família é extremamente pequena, não tem Happn quase no mercado, então vou tentar. E junto a, né, uma empresa especializada em registro de marca, de entrada com isso, e consegui facilmente o registro. Existem alguns nomes que são de fonemas similares, mas não iguais. Né? Então, não tinha sem intenção, opção. como você disse, É. vou perpetuar o nome. Não pensei por isso, mas Hoje já. agora você me abriu, de repente pode até ser. Né? Lógico que o propósito da Happn, como de qualquer empresa, é de que tenha sucesso. Né? Que eu digo sucesso não é só financeiro, né? Porque é uma questão de reputação também que você tem que carregar. E quando você leva o teu nome, você tem uma responsabilidade muito Por isso te maior. falei, é muito maior. Muito, porque hoje, como eu digo, as meninas que trabalham hoje comigo, todas as corretoras, elas têm total liberdade para, de repente, em algum momento, se não se sentirem mais confortáveis trabalhando dentro da Happn, de procurar outra empresa, outra colocação. E qualquer coisa mal feita ou mal conduzida, né, dificilmente o cliente, o vendedor ou o comprador, ele vai se lembrar da pessoa, mas ele vai lembrar do nome da imobiliária, né? Então é algo que eu peço muito, que elas tenham cuidado, né? Porque, como eu digo, vocês estão livres, né, hoje para sair, para fazer o que vocês quiserem. Mas o que está lá na frente, né, a placa que está lá na frente é o meu nome, do meu pai, da minha mãe, da minha família, né? Então, eu procuro sempre pedir esse cuidado para elas, né? E graças a Deus eu tenho, sabe? Eu Tem tenho esse tido esse carinho cuidado. delas com a marca, com o nome, com a Happn. Eu sinto que elas têm orgulho por Você não está trabalhar tendo. lá. Eu sei que não tem turnover lá, que eu digo, Aham. muita mudança, porque Sim. realmente está cuidando muito bem das Sim, meninas. hoje você até me fez esse questionamento um pouco antes da gente conversar, e eu tive apenas duas situações, né, nesses 2 anos e pouco que eu estou com a imobiliária aberta, de pessoas que saíram. Né? Então, isso para mim é um privilégio, é uma alegria Para ter isso. poder. Agora, falando para os nossos ouvintes aqui, hoje sábado, aquelas pessoas que pretendem trabalhar como corretora de imóveis, tem aí, sei lá, milhares de pessoas Muitas. que devem ter um potencial e estão aí esperando uma oportunidade, como Uhum. você, né, e outras. Co-
Como que é o profissional, como é que seria a corretora de imóveis para trabalhar com você? Qual que é o perfil que você traçaria? Que pergunta, hein? Veja, todas as meninas que trabalham hoje comigo, cada uma tem a sua particularidade, Sim, né? Eu acho que o primeiro de tudo é o respeito, sim, né? Que você tem que ter com você mesma e com o seu cliente. Transparência, dedicação, eu acho que são fatores sim, que qualquer empresa busca, perfeito. né? Lógico, o cuidado que você tem que ter com o cliente, uma boa rede de relacionamento, ela ajuda, né? Eu não vou te dizer que isso é essencial, mas ela te impulsiona, né? As pessoas te conhecerem não pela profissional que você está se tornando, mas por quem você é antes disso, né? Algumas das meninas que trabalham hoje comigo estão começando a carreira, né? Nunca estiveram, né, nesse meio. E gradativamente a gente vai moldando, né, a forma de trabalhar. Pega, né? Eu digo, conviva com uma, com outra, veja o jeito que cada corretora ali dentro trabalha e logo você vai descobrir qual que é Aquela que mais o se seu perfil. destaca, o que está acontecendo. Exatamente. Então não existe regra, né? Uma receita de bolo para um profissional bom, bem qualificado, principalmente para trabalhar comigo. Lógico que hoje em dia, lá atrás a gente teve uma outra situação de início de imobiliária, né? As meninas Sim. eu já conhecia maioria delas que hoje estão comigo, mas hoje eu tenho uma preferência maior, ao menos de ter lá dentro da imobiliária, pessoas que já têm alguma vivência no mercado, Na área comercial ou na área de de imóvel? preferência imobiliária, né? Sim. Porque a gente percebe que, lógico, eu não gosto assim de ter pessoas que rodaram por muitas É. imobiliárias. Tem muitos que não gostam, só aí te interrompendo, tem muitos que não gostam as pessoas que vieram no mercado, que É, querem preparar, querem né? preparar Você novos. Para mim, tanto faz. Eu acho que todo mundo merece uma oportunidade, sim, né? Se vai dar certo ou não, não vai depender só de mim, é, né? Vai depender também da corretora que está entrando. Mas eu digo para você que a corretora que já vem com uma vivência de mercado, não estou dizendo, né? sim, Como te falei, que tenha tido rotatividade de sim, sim, imobiliárias, porque daí eu parto do princípio que às vezes o problema é com a pessoa. sim, Por que foi para tanto lugar? O que está acontecendo? Por que não está dando certo? Não vai dar certo aqui também, né? A gente tem um modelo de trabalho bem diferente da grande maioria das imobiliárias, né? A gente não faz plantão, que eu digo plantão sim. dentro da imobiliária. A gente tem uma flexibilidade de horário muito boa, né? E eu digo que a responsabilidade, lógico, eu como empresária, né? Como gestora. Eu tenho as minhas responsabilidades, né? E eu não estou dizendo que eu não cobre, que eu não exija, mas eu acho que se eu tenho uma pessoa que tem a responsabilidade com ela mesma, ela vai entregar aquilo que eu estou precisando dentro da imobiliária, né? Então, por isso que eu acho que eu não preciso ficar cobrando o horário, né? Como eu digo, eu brinco em reunião, cada um sabe do boleto que tem para pagar em Sim. casa, né? Então, você sabe que se você não vender, não vai ter para pagar, né? Então, não adianta eu ficar fazendo essa cobrança Menos exacerbada. reuniões e mais a luta. Exatamente, reunião a gente só faz uma vez por mês lá. Reunião É. de equipe é uma vez Isso por é uma coisa mês. que hoje em dia eu me questiono muito. Tem gente que faz, tem, porque o vendedor que está ali, né? Ele realmente ele detesta a reunião, né, que Isso. tem que dar, porque ele quer estar na rua, ele quer estar vendendo, É onde tem resultado. onde ele tem o resultado. Então, às vezes, as empresas, é muita reunião, tem empresas que faz 2 reuniões por semana, 3, já Sim, fica ali fica meio, cansativo. meio período ou não. Mas quando eu disse para você as dicas que você poderia dar, eu digo justamente sobre isso, né? As ferramentas. Por exemplo, exposição. Hoje, nós temos mídias, né? As mídias são muito importantes. Então, às vezes, exposição, logicamente que você deve falar para as meninas, Falo para os muito. meninos que tem aqui, como se posicionar, que o cliente, ele vai ali, né? Ele vai olhar quem A é rede você. social, veja, Canto, a rede social hoje da imobiliária, da Rappi Imóveis, era uma rede social minha, pessoal, né? Quando eu fiz essa virada de Sim, chave, eu saí de cena, né? Eu, pessoa sim, física, saí e coloquei a Rappi com esse perfil. Sempre fui trabalhando para que essa rede social
em conjunto com todas as meninas que trabalham hoje comigo, ela crescesse. E o meu perfil pessoal, que daí eu criei um novo, né? Ele ficou largado, quase não publicava, porque meu foco estava Sim, voltado para a Rappi. E alguns meses atrás, e eu cobrando delas, né? Vocês têm que aparecer, quem não é visto não é lembrado, mostra o imóvel. Daí falar para você. E daí poxa, eu tô falando, mas eu não tô fazendo, né? Então, eu falei, tá, eu vou começar a arranjar um tempinho para poder me dedicar um pouquinho mais a isso. Ainda não é como antes, tá? Então, na época que eu era corretora, eu tinha uma presença em rede social muito forte e isso me trouxe muito resultado. Então, isso que eu insisto com elas, né? Mostrem, postem. Não estou falando para ficar postando o cafezinho que você está tomando, mas, poxa, fui lá no decorado, vou mostrar, porque ali pode aparecer um cliente interessado. Estou fazendo foto de um imóvel que está entrando na carteira, né? Faz um videozinho, fala. Às vezes ali tem o cliente que está te vendo e pode interessar. Então, essa exposição do trabalho, eu sou super favorável. A exposição de vida pessoal, cada um tem a sua. Né? Então, cada um avalia o que é bom, o que não é. Então, eu não tenho o direito de entrar nesse mérito. Né? Então, o que eu pontuo é a questão da exposição profissional. É uma ferramenta gratuita, né, a rede social. Então, se você usar com ponderação e com um pouquinho de estratégia, tem resultado. Tá. Uma pergunta, você está contratando hoje? Eu estou sempre contratando. Está sempre olhando. Sempre olhando. Então, eu não deixo ligar para a Cris lá ou para a Pode, com certeza. Uma boa profissional, você... Eu não deixo pessoas boas soltas no mercado, né? E os bons não ficam soltos. Né? Sempre tem alguém querendo pegar ali. Né? Então, eu estou sempre aberta a novos talentos. Agora, quando eu falei do propósito de você da imobiliária, você estava comentando que você é muito mais hoje focada, seria a palavra certa, mais em usados do que lançamentos. Exatamente. Dentro da imobiliária? Porque eu acho que o usado, ele é o genitor do novo. Né? Então, o que acontece? O lead hoje, né, na nossa imobiliária, como eu te falei que a gente tem um modelo de trabalho bem diferente, como a gente não tem plantão, então quando o lead entra na imobiliária, se for para usado, ele vai especificamente para a corretora que angariou aquele imóvel. Então, ela tem a possibilidade de ganhar comissão pela venda e pela angariação, né, de forma conjunta. Se o lançamento não tivesse em nossa carteira, porque eu acho que tem que ter tudo. Hoje até a locação a gente tem feito, né? Já vai fazer um pouco mais de um ano que a gente faz locação. Eu não consigo direcionar esse cliente. Então, às vezes o cliente entra para o usado e, por algum momento, por algum motivo, ele vê que não é isso que ele está procurando. E se a corretora tiver o feeling, exatamente, uma oportunidade, vou pagar no fluxo, você vai conseguir um imóvel com uma valorização maior, dentro do que você está buscando, novo, com toda essa área de lazer que você procura, você pode esperar 1 ano, 2 anos, às vezes até mais? Posso. Então, acaba migrando. Lógico, a gente veio com essa questão dos lançamentos, vai fazer o quê? 1 ano e pouco, menos de 1 ano e meio, né, quando a Camila entrou na imobiliária, que você bem conhece, para fazer a gerência de lançamentos. Então, ela que veio, né, como se diz, plantando a sementinha. Mandar um beijo para a Camila, tem todo aquele gás, aquela vontade. Isso, é dela. É dela. É dela. E ela tem resultado no lançamento, né, e puxa as meninas, olha, tem treinamento hoje, vamos conhecer o produto. Porque se você não conhece, você não sabe vender. Né? E tem muita construtora boa em Curitiba hoje, né? A gente tem bons relacionamentos com construtores. Mas tem uma coisa também, não sei se você concorda comigo, é o que eu falo para os meus amigos, né, do mercado imobiliário, eu estou aí há 49 anos, eu vejo que não adianta você querer atender todo mundo. Não, hoje em dia, eu acredito que a tua equipe, a equipe das imobiliárias, eu falo agora para todos que estão nos ouvindo, que tem as suas imobiliárias, a tua equipe, ela está preparada uma certa consultora, 2 ou 3 consultoras, não está preparada para todas as construtoras. Então, eu sei que é duro, mas tem que detectar aquela consultora que você exatamente se identifica. Eu tenho certeza que isso é uma verdade, sabia? Porque não adianta nada você pegar para um corretor que tenha lançamento e colocar lá 15. Não dá conta.
né? Ele Você não não conhece. consegue Não. estudar tudo aquilo ali, né? Hoje, Canto, eu posso te dizer que de forma mais fechada, né? Não estou dizendo que a gente também não, né, não está aberta para o mercado. A gente trabalha mais assim com 10 construtoras. Eu acho que é um número bem coerente, razoável. Isso não quer dizer que as outras construtoras não podem vir, Sim. né? Como eu te falei, 2 vezes na semana a gente tem treinamento de construtora para apresentar novos produtos ou para fazer uma reativação. Olha, a gente está em carteira com esse produto em estoque parado, vamos fazer alguma coisa, o preço está bom, leva o cliente, a gente aceita a permuta, faz um parcelamento. Lógico que abre a tua cabeça, porque o estoque da construtora, para mim, já é um imóvel usado. Sim, Né? verdade. Então, as meninas estão ali com... Ninguém quer mais. E a Não, imobiliária de lançamento só vai até o lançamento. Né? exatamente. Não, então eu quero fluxo para pagar. Ok. Não, mas eu quero um imóvel pronto. Ó, tem um imóvel pronto, novinho. Tem construtoras hoje que estão mobiliando unidades paradas e vendem rapidamente. Né? Então, a gente trabalha em conjunto E com para saber elas. isso, o cliente é só um corretor de imóvel para saber qual É imóvel está só. pronto. Não, e outras E imobiliário. oportunidades, né? A gente tem, eu digo que é informação privilegiada, né? As pessoas adoram falar em tudo que é privilegiado. E o corretor, ele tem isso, Lógico que tem. né? O construtor liga, olha, tô com uma unidade tal, vou baixar o preço, 200, 300 mil. Tem cliente, não vou, só vou abrir para você e mais 2 imobiliárias. Acontece muito isso. Lógico que a gente passa ligando para todo mundo. Não, olha, é oportunidade mesmo. Né? Não é brincadeira. Tem unidade que foi vendida por muito mais caro e agora eles querem queimar aquela. O que você acha? Né? Então a gente tem que estar antenado para isso, para poder levar a oportunidade para o próprio cliente, não é só para a gente. É o que eu sempre digo, você que está nos ouvindo. Se você tem aí 10 mil, 100 mil ou 500 mil, ou você vai procurar um consultor financeiro para saber onde Exatamente. colocar o dinheiro. Se você quer comprar um carro, você vai lá, apesar que eu sempre tenho a discussão do carro, na minha opinião, tem 2 sonhos do ser humano, é comprar carro e comprar imóvel, É, né? E por que que o carro é mais rápido? Você compra, porque as facilidades de comprar um carro é é uma muito loucura. Você maior. compra um carro de 500 mil reais e você sai da loja com o carro. Exatamente. Agora, o imóvel de 500 mil reais, você leva quanto tempo para Já comprar? demora um tempo. Para poder. É Se uma coisa você não assim. tiver um E bom. um é bem imóvel, o outro é imóvel. Então, Isso. acho que é uma coisa totalmente. Um valoriza e o outro. Exato. Não vou dizer que carro só perde Não, eu valor, digo, mas e a perde. facilidade também, né? Por que que É, essa facilidade, um bem, outra ali é muito mais. Bom, tudo bem, isso é uma questão de mercado, né? isso. Mas hoje, nós estamos quase no final do programa, mas hoje qual que seria, a teu ver, a dica que você daria para o comprador de imóvel hoje, em Curitiba, basicamente, que você está atuando? Qual que seria o tipo de imóvel? Vocês dizem em relação a valores? É em investimento, porque o pessoal vão comprar estúdios, vão comprar Veja, lotes, vão comprar. eu falando por mim, pensando em É investimento. desse momento, né? Eu acho que tem 2 caminhos aí. Se for falar em investimento, eu pegaria imóveis em tabela zero, né? Sim, Que a gente diz tabela zero sim, antes antes. do lançamento oficial pela construtora, que aí é que algumas imobiliárias têm as informações as Privilegiado é privilegiadas. a palavra. Ali você consegue pelo menos uns 10% a menos do que será lançado. Né? Se você tem fluxo de pagamento, você não precisa dar o dinheiro todo, só vai ter uma correção até a entrega da obra, essa é uma oportunidade. A outra oportunidade, pensando em investimento, principalmente em rentabilizar com locação, eu diria que são apartamentos em torno de 2 quartos. Não um quarto, não um estúdio. Eu, Dois Cris, caras. investiria nesse perfil. Por quê? O apartamento de 2 quartos, você atende a pessoa sozinha, e você atende o casal, e você ainda atende, a Se depender, tiver uma família que tenha mais um filho. Isso. Né? Então você abre o teu leque de opções e a locação ela está muito forte. A procura por imóveis hoje, numa média de valores ali de 3, 4 mil de locação, é absurda. E vamos combinar, não tem estoque. Não, Né? e cada vez fica mais difícil. Com a questão do financiamento bancário estar um pouco inacessível para algumas pessoas, ou né, perdendo o poder de compra do imóvel justamente porque a renda às vezes não está atingindo aquela parcela que eles precisam, eles ainda estão se mantendo por um período um pouco mais longo na locação.
para capitalizar um pouco mais, até ter condições de comprar um imóvel. Então, eu vejo essa oportunidade, Sim, tá? boa, Imóvel na boa. tabela Gostei, zero até eu ou gostei. na... Gostei da. Então, Se- vamos lá. se- Quem sabe eu se- posso te apresentar algumas não. opções. Sempre a gente está aprendendo aqui, mas eu gostei Sim, bastante da tua colocação, porque hoje o comprador, né, o investidor, ele fica perdido. Não, perdido. só Tem muita estúdio, opção. só isso, só aquilo. É. Ou só o lote. Lote, ele compra um lote, realmente valoriza, mas tem que esperar A terra amanhã. é escassa. Quem Quem compra terra pode, não mas aí erra. é um poder de compra muito Exato. maior e à vista, né? Normalmente, Há né? anos atrás, logicamente, acho que eu vi que você não tinha nascido ainda, mas quando a gente fala assim, um amigo meu falava, que era um grande comprador de imóvel, ele falou assim, quando se comprar, sempre compre terreno, área, que quando você compra imóvel pronto, você está comprando o lucro de alguém, né? Exatamente. Mas é uma realidade. Ele E é falou isso mesmo. há 50 anos atrás. Então, a terra você. A Né? terra é escassa, né? Exato. Não é commodity, né? Como a gente diz, apartamento tem vários iguais no Né? mesmo prédio, mas a terra é só aquela, né? Eu concordo. E a gente tem cliente que só quer comprar terra. E acaba não sendo. Olha, então vamos procurar hoje, porque a crise aí está craque hoje em dia no setor, tanto é um dos motivos que você está aqui, que eu admiro o teu trabalho lá. Obrigada, Canto. Eu, Imagina. eu entrevistei também as meninas lá da UI Fora aqui, que também, as duas irmãs, que também só Sim. tem as mulheres que trabalham lá, que você deve trabalhar inclusive com elas Sim. também, né? Eu acho fantástico. Mas não é que essa questão de eu contra eles ou tudo mais. Eu Não. acho que vocês estão se posicionando e estão fazendo o trabalho de vocês. E os homens hoje em dia também estão fazendo os trabalhos e um belo trabalho, né? Então essa A gente divisão trabalha é muito de forma conjunta, boa. Exatamente. né? Então, eu não vejo essa Não existe. separação de Não sexo, existe. né? Eu vejo dentro da imobiliária porque foi uma coisa que aconteceu naturalmente, Sim. né? Mas, assim, os homens, eles fazem parte da nossa vida, né? A gente não é nada sem vocês, né? De alguma forma, né? Meu marido me apoia da mesma forma que o marido, né? O namorado, o companheiro de todas as meninas que hoje trabalham lá dentro, apoiam elas e acabam trazendo ideias para dentro da imobiliária. Então, a gente é uma grande família, como eu brinco, né, nesse sentido. E lógico que daí dentro do mercado de forma profissional, né, você sabe, a grande maioria ainda é de homens, né? Mas assim, a gente não tem essa... mas é bom Tem essa assim, briguinha. não, Bom jogar dentro de um a- aquário ter o tubarão, ter que tem de mudar, tudo. mudar. Mas eu acho que a gente tem um respeito mútuo, né, entre os parceiros, que a gente diz, né, de imobiliárias, homens e mulheres, e é assim que a gente tem que continuar trabalhando. E é realmente muito bom. Cris, quero te agradecer. Não sei se você tem alguma coisa a mais para colocar. Não, mas eu acho que foi uma conversa bem boa, interessante, bem mostrar o que é a Rappi Imóveis e quem está por trás, que é a Cris Rappi. Isso. Muito obrigado, né, por participar Imagina, aqui do eu que Canta agradeço. Espero que, logicamente, você vai voltar aqui com a sua Sim. imobiliária, porque, como eu falei no começo do programa, a Rappi veio para perpetuar. Você colocou o nome porque você realmente quer ficar aqui. Quero para sim. Poder ficar, quero então. que a gente fique aí por muitos anos. Né? Então, obrigado. Eu conversei com o Cris Rappi. Vamos para um rápido intervalo. Espera aí, nós já voltamos. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Recebo Thales de Souza Silva, natural de Ipatinga, Minas Gerais. É formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Lavras, com especializações pela Fundação Getúlio Vargas, Fundação Dom Cabral e Harvard Business School. Atua no mercado imobiliário desde 2010, com experiência em lançamentos por todas as regiões do Brasil, para diferentes públicos, e acumula mais de 10 bilhões de VGV e 27 mil unidades vendidas em sua carreira. Atualmente é sócio e diretor da Roga Empreendimentos. Thales, obrigado por participar do Canto a Canto. Obrigado, Canto, mais uma vez. Para mim, sempre uma satisfação muito grande poder estar com você, né? Uma grande referência aí no mercado imobiliário. E a gente poder falar um pouquinho também do mercado, para a gente é motivo de muito orgulho, né? Ainda mais nessa região privilegiada que a gente vive aqui, que é o sul do Brasil, Santa Catarina, enfim. Então, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Eu que agradeço. Agora, o pessoal já viu aí, né, os nossos ouvintes, esse sotaque mineiro. Então, vamos começar por aí. Como é que é o mineiro, lá, o Thales de Ipatinga, né?
ele, depois assim de percorrer o Brasil, foi parar em Joinville. Exatamente, cara. Eu costumo dizer assim que Deus sempre está à frente nas nossas decisões, no nosso caminho, e minha vida ela começou aí muito cedo, né, no mercado imobiliário. Eu já entrei num programa trainee em uma das maiores empresas do Brasil, uma das maiores consultoras do Brasil, onde eu tive a oportunidade realmente de trabalhar em várias regiões, né, desde o eixo Sudeste, ali, Centro-Oeste e Nordeste. E isso foi muito gratificante para mim, porque além de conhecer novas culturas, a gente foi conhecendo as características específicas que cada mercado tem. Vários Brasis, né? Tem muito Brasil dentro de um Brasil só, né? Cada estado, às vezes dentro do mesmo estado, as cidades têm umas divergências culturais que são enormes. Isso traz para a gente uma riqueza muito grande, que é você, de fato, conhecer o seu público-alvo para você desenvolver o projeto que você vai lançar e você conseguir ter um maior sucesso ali. Então, a trajetória começou dentro de um programa trainee, né, de uma grande construtora, onde eu acabei escalando e passando por várias regiões, e isso possibilitou morar em diversos lugares, né, principalmente ali no Nordeste, onde eu fiquei a maior parte do tempo. Fortaleza, Recife e São Luís do Maranhão, são 3 cidades que eu acabei residindo, morei mesmo, e tive atuação em várias cidades, né, em vários estados ali do Nordeste também. Então, depois desse ciclo, nesse programa, eu acabei tendo o convite de vir para São Paulo. São Paulo foi uma grande escola para mim também, o principal mercado do Brasil, onde você tem uma concorrência de altíssimo nível. Isso faz com que você eleve a régua e realmente desenvolva ali características que no dia a dia... Tem que estudar muito. Tem que estudar muito, muito. Lá, São Paulo não é para amador, realmente eu acho que é um mercado que puxa você, tanto pessoalmente quanto profissional, mas a bagagem profissional que eu consegui adquirir em São Paulo foi espetacular, com o lançamento do maior empreendimento habitacional do Brasil até então. Foi ali na Raposo Tavares, dentro de São Paulo. Foi um extremo sucesso. E depois coroou isso aí com o convite da Rogue em 2018, né, para poder assumir a diretoria comercial da empresa. Uma empresa que pensava no crescimento, tinha valores muito em linha com os meus valores, né, com berço. E eu também estava numa fase de vida onde eu já queria formar família e já pensando em filhos, e não tinha lugar melhor no Brasil para poder formar meus filhos, no caso as minhas filhas, que é a Manu e a Nicole, que são joinvilenses, nasceram em Santa Catarina, e para a gente é motivo de muito orgulho poder morar aqui nessa região, que é a região sul, que tem muita qualidade de vida. A gente tem aí índices econômicos que são que saltam aos olhos, né, de qualquer lugar aí, não só no Brasil, mas no mundo, IDH alto, e casou com esse momento de vida, e a empresa também, né, que foi um match assim, rapidamente. A gente acabou criando muita sinergia, né, fazendo com que hoje também seja sócio da empresa dentro dessa trajetória desde 2018, e a gente tenha conseguido atingir todos os objetivos que a gente traçou em conjunto na empresa, que hoje é formada por mais de 1.000 pessoas, né? A gente tem mais de 1.000 funcionários diretos e mais de 2.000 indiretos. Esse grande time Roga fez com que a gente conseguisse trazer essa empresa aí para um patamar hoje que a gente considera um patamar de reconhecimento nacional, que estava na nossa visão escrito, né, desde quando a empresa foi fundada pelo Wilson e pelo Eric Muchelat, que são os 2 sócios fundadores da Roga. Eu quero mandar um abraço para o Wilson lá, aqui, né? Realmente pela contratação. E eu me lembro quando você esteve em Curitiba pela primeira vez, foi lá no Hotel Bourbon. Exatamente, foi bem no início ali. A gente estava com um projeto de aproximação, ficar cada vez mais próximo aqui de Curitiba. Sim, até existia lá no começo uma ideia de vir, depois acho que ela está ainda, expansão. Ela está no nosso radar ainda. A Roga tem como objetivo atuar num raio de 200 quilômetros de Joinville. Então já aumentou, na época era 100. Não, 200 quilômetros, sempre foi o raio de 200. E a gente tem isso aí, tem a data que a gente pretende entrar em Curitiba, né? Não está num cenário, vamos dizer assim, no curto espaço de tempo. Isso é um spoiler pro pessoal aí. Já está sendo um spoiler aqui no programa. Né? E tem sim. Curitiba está no nosso interesse. Na verdade, assim, a gente costuma brincar que oportunidade. Nós já estamos em Curitiba há um bom tempo, porque nós temos vários clientes aqui que compram o litoral com a gente, mas a ideia de ter projetos em Curitiba também faz parte do planejamento estratégico da empresa, porque está dentro do raio de 200 km de Joinville, e o nosso interesse é assim, abraçar desde a região metropolitana de Curitiba até a região metropolitana de Florianópolis, nesse horizonte aí de 5 anos para frente. E são muitas oportunidades, né? A gente tem várias cidades ali no nosso entorno. Por exemplo, a gente está lançando agora, nessa semana, em Itajaí, o nosso primeiro empreendimento, o primeiro de vários que nós vamos fazer lá. Então a gente vê que tem um plano de expansão com cidades definidas, mas a gente precisa, com as experiências que nós temos, né, na gestão da Roga hoje, dar o passo conforme a perna, né? Então, a gente a muito... famosa frase, eu sempre, como bom mineiro. Exatamente, tem que ter cautela
e fazer movimentos certos, porque a gente não pretende especular em cidades, a gente entra de fato para ficar, como foi a nossa chegada no mercado de Itapoá recente, agora entrando em Itajaí, daqui a pouco mais uma nova cidade, mas sim Curitiba está no nosso radar, no nosso horizonte, e espero em breve também ter empreendimentos aqui. Existe uma máxima, agora me lembrando, que para você, hoje no Brasil, convencer, lançar qualquer coisa, lançar para mineira, lançar para curitibano, né? Você ganhou o Brasil inteiro. Exatamente. Existe isso, porque você tem muitos clientes com toda curitibanos. certeza. E você, como mineiro, lá na Roga, né? Tem uma máxima aí que várias empresas, quando querem testar os seus produtos, eles trazem para Curitiba, Sim, né? Os testes, porque e Minas também, deu né? certo aqui. Mas o mais forte é Curitiba, mas Minas também tem. E aí, quando o produto dá certo aqui, a chance de dar certo no Brasil é muito bom. Isso é bom porque o público, vamos dizer, curitibano, né, o paranaense, ele tem um grau de criticidade alta. Isso ajuda a subir a régua para trazer um produto com uma qualidade, que tenha uma boa entrega. E, sem dúvida alguma, essa experiência com os clientes daqui tem nos ajudado a ser uma empresa cada vez melhor. A gente tem implantado várias medidas para poder escutar os nossos clientes e a gente conseguir desenvolver produtos que, de fato, sejam o que eles estão buscando. Essa transformação aconteceu de uma forma muito clara no litoral de Santa Catarina, onde a gente vinha num determinado patamar, até mesmo para levar o público para essas cidades. Hoje essas cidades viraram grandes referências, tem diversos players atuando, não somente a Roga, que foi pioneira, e a gente vem conseguindo trazer produtos cada vez com um valor agregado maior, né? Então, como lançamentos, como foi o Belvedere, Beach House e outros 4 que a gente está desenvolvendo dentro de casa, todos na linha Beach House, a Roga tem 2 divisões de negócio. Tem a divisão que a gente chama, que é a Easy, onde tem 3 linhas de produto, que é o Urban Club e o Beach Club, são os produtos que a gente foca muito em ticket e replicabilidade para poder conseguir trazer algo que caiba no bolso do cliente. E a gente tem a divisão Prime, que aí é a linha Home Club e também a Beach House, que aí já são produtos aí com ticket superior a 1,5 milhão, que vão até 12 milhões de reais hoje no portfólio da Roga. Então, projetos que são exclusivos, assinados, sempre em parceria com alguém, e hoje a gente consegue transitar aí dentro dessas 5 linhas, mas sempre escutando o cliente para ser uma empresa melhor. Mas dentro do mercado imobiliário hoje, Thales, vamos fazer assim um estudo, né? Você está no norte catarinense ali, agora está indo para Itajaí, mas realmente você tem uma boa ideia do norte catarinense. E eu aqui de Curitiba, estou no mercado aí 49 anos, eu vejo que é questão da infraestrutura, de estradas e tudo mais, as pessoas estão vindo de lá para cá. E conta um pouquinho, como é que você está achando esse boom imobiliário? Por exemplo, Barra Velha sempre foi o patinho feio da região, hoje já se tornou também uma cidade importante. Então, conta um pouquinho como é que está esse mercado e quem está comprando. Se o curitibano realmente está, não só o curitibano, como o paranaense está tendo essa visão que nós temos também. Com toda certeza. Eu acho que é um movimento que a gente, sem dúvida alguma, tem que agradecer e falar. Balneário Camboriú, ele atrai um olhar diferente para a nossa região. É um epicentro, é a Miami brasileira. E eu acho que toda essa adjacência ela vem como consequência. Então, com o preço do metro quadrado em Balneário, às vezes Itapema, ele se elevou bastante. Hoje você encontra diversas possibilidades em cidades que têm um mega potencial para chegar em valores próximos a Balneário e Itapema, que são 2 cases, ou talvez a Brava ali em Itajaí também. Só que você tem diversos prós. Um deles é essa questão do acesso, que para as pessoas o tempo tem sido cada vez mais importante. Então, essa questão, depois de Penha, a BR-101, ela realmente trava, né? Principalmente em datas festivas, finais de semana. Então, as pessoas cada vez mais querem, vamos dizer assim, vender os seus imóveis lá de Itapema ou de Balneário Camboriú para ficar em regiões onde ele consiga chegar mais fácil, que tenha acesso a praias com qualidade. E no nosso caso, nós temos várias praias com certificação Bandeira Azul. Fala das praias, que eu sempre digo que as praias daqui são maravilhosas. Exato. Né? Além de ser maravilhosas, por exemplo, Penha. Penha tem 19 praias dentro de Penha, né? Onde 4 delas têm Bandeira Azul. Pissarras, praticamente toda Pissarras é Bandeira Azul. Então traz um ateste de qualidade. As pessoas estão preocupadas cada vez mais a ter qualidade de vida, frequentar lugares que são próprios para banho. Não tem aquele negócio do cara ir passar uma temporada, um verão e sair com, às vezes, com qualquer tipo de desconforto ali, intestinal, enfim, que na praia ele acaba pegando, pele. Né? Então, a Barra Velha também, Praia do Sol, com certificação. Então, isso tudo faz com que tenha um holofote e a gente enxerga, principalmente ali essa viés ali de Barra Velha a Penha, como uma coisa só, onde você tem uma vida única com diversas coisas, como um Parque Beto Carreiro World, que estava vendo vídeos aí da semana passada, começou as férias, o parque está abarrotado de pessoas.
e é um grande puxador, né, de turismo para a região. É investimento, né? Comprar lá um Roga, o cara coloca no Airbnb, né? Exato. A gente lançou um projeto no ano passado, que foi o primeiro condomínio temático, que fica em frente ao Parque Beto Carreiro e de frente para a Praia de Penha. Ele é um projeto que tem 750 milhões de VGV. A gente planejou vender ele em 4 ou 5 anos. Nós praticamente já vendemos 80%, não deu nem um ano ainda de venda. Então, já lançamos todas as 4 fases, foi um absoluto sucesso, se chama Landscape Home Club. Tem algumas unidades ainda, para quem interessar, mas é um projeto, eu sou suspeito para falar, que ele é único, né? A gente está falando de 46 mil metros quadrados com 4 torres apenas. Hoje a gente pega outros projetos, o potencial de construção dele era muito maior que isso, só que a gente quis fazer algo que tivesse clube conforto, da praia e do lado do Beto Carreiro. e com uma área de lazer fantástica. A gente quer que o Pode ir a pé. Exatamente, é para ir a pé para o parque, é para ir a pé para a via gastronômica de Penha, é para ir a pé para a praia, onde ele consegue também ter na programação de férias dele, ele fala, eu quero ficar uma semana em Penha, eu vou ficar 3 dias curtindo o landscape, eu vou 2 dias no Beto Carreiro, eu vou um dia em Balneário Camboriú, eu vou um dia na Praia Brava, e ele faz esse pacote completo estando dentro do condomínio. Então, esse conceito todo foi pensado, planejado, escutando os nossos clientes. Para poder falar. Agora, é interessante, dê as dicas lá, você que está da região, o pessoal sempre fala em gastronomia, não tem tanto quanto lá. Mas eu já estou sabendo que tem vários conhecidos e amigos que têm dicas de bons restaurantes ali, mas você deu umas dicas, né, de alguns restaurantes na região de Penha ali. Exatamente, que você pode falar. Principalmente Penha. A gente tem vários restaurantes ali tradicionais, né, que todo mundo desde que gosta de uma comida contemporânea, ou às vezes até pro olhar voltado mais para os mariscos, né, que hoje Penha é reconhecida, né, por todos os seus mariscos ali. A gente tem muitas opções de restaurante, alguns beira-mar, alguns já na quadra de trás, e cada vez mais a gente tem percebido empreendedores, principalmente a Roga, ela faz fachada ativa nos prédios, né? E todos os prédios a gente acaba vendendo essas lojas para o empreendedor. E esses empreendedores, quando a gente escuta que eles estão recebendo a chave, a grande maioria já vem com esse olhar de pessoas querendo trazer mais opções de gastronomia, sem ter lá, porque para poder fazer a mobília dos prédios, então vai entrar muitas lojas de imóveis, né, que a gente consegue. Mas, por exemplo, opções de restaurante. O Sombreiro em Penha é um restaurante super tradicional. Sim. Ele é pé na areia, onde você consegue comer maravilhosamente bem. E tem o General Kitchener, que também é um restaurante já muito conhecido, né, famoso, fica esse no centro de Pissarras, entre outras opções, para mim não esquecer dos nomes, mas tem o Dimar, enfim, são várias opções que estão aparecendo. Que tem bastante, tá vendo? Tem bastante, não é aquela coisa que não tem Não, opção. E tem vários específicos que são nichados, que para você conseguir até reservar, às vezes é difícil, porque eles têm uma capacidade de atendimento um pouco mais limitada, mas o nível de qualidade é altíssimo, né? Inclusive com Masterchefs aí à frente, né, da cozinha, pessoas que já passaram pelo programa Masterchef. Então isso é muito gratificante e, sem dúvida alguma, essa questão da proximidade com Itajaí e com Balneário Camboriú permite ainda as pessoas ficarem em um lugar com um ambiente de praia favorável e, de repente, à noite ele quer também ir num Recanto do Fábio ou quer ir num outro restaurante, ele pode sair 25 quilômetros, 20 quilômetros, ele está à distância. Você falou isso, um amigo meu falou, pô, você está lá agora em Pissarras? Eu estou em Pissarras pelo seguinte, que hoje sou eu e minha mulher, estava lá em Balneário Camboriú, só que em Pissarras a gente pega às vezes à noite ali, 10, 15 minutos eu vou para Camboriú, quando quiser. E volto. Exatamente. Não tem trânsito, não tem nada. É tranquilo, volto. E muita gente está pensando assim, né? Exato. E esse movimento, Canto, nós temos muita convicção que ele vai ser cada vez menos necessário. Por quê? Todo esse ciclo de desenvolvimento, a gente olhando com o olhar de 5 anos para trás, para Pissarras e Penha ali, o que já aconteceu, mas o maior impacto vai acontecer nos próximos 5, porque a gente tem diversos produtos que estão 100% vendidos e que vão ser entregues nesse ciclo de 5 anos. Por exemplo, agora, a Roga entrega 3 grandes projetos. A gente tem o Upside, o Pantai, que está sendo entregue em Pissarras, que é um produto pé na areia, 2 torres. A gente tem o Upside, que vai ser entregue no final do ano. Temos o Blue One também em Pissarras. Lá em Penha, a gente tem o Bersen. São 4 home clubs gigantes, onde a gente vai trazer um público enorme para lá, um público qualificado, e que vai encorajar outros empreendedores a abrir mais opções. E eu não tenho dúvida que daqui a 5 anos, essa necessidade, de repente, de ir num restaurante diferente, porque é conhecido tradicionalmente, talvez até mesmo esses restaurantes vão ter filiais já em Pissarras, como também filiais de restaurantes de Curitiba, que a gente já escuta boatos que estão, né, mirando nesse mercado de litoral, que hoje já é um mercado que tem vida própria. Antigamente, Canto, os lançamentos aconteciam somente no verão. Hoje acontece lançamento todo mês.
A Roga tem 9 empreendimentos para lançar no segundo semestre de Só a Roga, de fora as 2025. outras, né? Os outros consultores. Exatamente. Agora, falando, basicamente, tudo isso você tem que ter infraestrutura. Fala um pouquinho da infraestrutura dessas cidades, se estão bem por dentro do que vai acontecer e na região, que é muito importante, né? Com certeza. O turismo e a infraestrutura das cidades. Tudo. Eu vou começar, então, descendo aqui do Paraná para Santa Catarina. A gente tem agora a ponte de Guaratuba, que está sendo construída, que já vai ajudar bastante. É uma via alternativa, querendo ou não, mesmo que tenha uma volta para quem quer chegar em determinados locais em Santa Catarina, mas principalmente para o mercado de Itapoá, né, que é uma cidade que a Roga atua. Eu sei que vocês estão lá forte lá, né? Muito forte em Itapoá. Fizemos um lançamento de extremo sucesso agora. Nós estamos fazendo o primeiro bairro planejado de frente para o mar. Vão ser 5 empreendimentos dentro. Lançamos o primeiro agora, na semana passada, que se chama Manai Beach Club. E a gente tem uma sequência lá em Itapoá, porque a gente acredita muito nisso. É o porto que está duplicando, é a Coamo que vai começar um novo porto. E a gente tem também a questão da ponte da Vila da Glória, que está sendo, né, já avançando os projetos para a construção, que vai fazer a ligação de Joinville. Então, isso vai facilitar também como mais uma rota alternativa. Então, isso tudo é questão de infraestrutura, né, para deslocamento, principalmente... Isso está sendo feito, porque os dois governadores estão unidos. Está sendo feito, exatamente. Sim. Tudo isso é coisa que está acontecendo, não é promessa futura. Exatamente. A obra de Guaratuba já está em 70%. Né? A previsão é a gente ter no primeiro semestre do ano que vem a inauguração. Então, isso é coisa que vai acontecer. Né? O Ratinho Júnior esteve lá, enfim, está evoluindo muito bem a obra. E quando a gente vai descendo um pouco mais, a gente está falando aí do projeto já da Via Mar, que está, né, sendo discutido, o poder, né, legislativo, onde a gente tem uma rota alternativa para a Via 101, para a gente tentar deslocar um pouquinho o tráfego, principalmente dos caminhões, né, que passam aí nesse eixo que vem um pouquinho antes de Joinville, para sair lá perto de Florianópolis, mas com uma saída também em Itajaí. Então isso vai deslocar, ajudar a desviar muito o trânsito. Óbvio que não é um projeto para agora, mas é um projeto aí no horizonte de 8 anos, que já está sendo discutido. O governador de Santa Catarina já está tomando frente também para poder acelerar os passos e, sem dúvida alguma, é uma via alternativa. Mas mais do que isso, a gente tem várias opções de aeroportos. Isso não tem lugar nenhum, né, no Brasil. A gente fala hoje, por exemplo, quem quer chegar para o nosso litoral, ele pode chegar por Curitiba, ele pode chegar por Joinville, ele pode chegar por Navegantes, ele pode chegar por Florianópolis, ou de repente até nos aeroportos privados que tem na Costa Esmeralda e em Blumenau. Então isso possibilita o acesso de uma forma muito facilitada para quem quer chegar. Se a pessoa está vindo de São Paulo, está vindo de Curitiba, está vindo do Rio, o acesso é muito fácil. E além disso, a questão da infraestrutura, aonde a gente tem, eu posso falar no mundo, a quantidade de portos que a gente tem no raio de 150 quilômetros. Não tem nenhum lugar isso. Então isso tudo... E marinas que está embelezando, as marinas estão saindo, né? São adjacentes e vão acontecendo. Então não existe isso em lugar no mundo. E isso faz com que Santa Catarina seja o estado que mais recebeu migrantes dentro do Brasil. Inclusive São Paulo sempre foi referência, agora está perdendo pessoas. E faz com que a gente tenha as cidades que mais cresceram também no Brasil, dentro de Santa Catarina, como é o caso de Itapoá e Barra Velha, em crescimento populacional. Eu estou falando aqui com o Thales, que é o diretor comercial e sócio também da Roga. Para vocês terem uma ideia, a força da Roga, ela tem 1,100 bilhão de vendas líquidas em 2024, land bank de 8, bilhões de... A empresa soma hoje recursos que garantem lançamentos para os próximos 5 anos. A empresa está gigante, hein, Thales? Exatamente. A gente diz que o nosso trabalho ali, a razão da empresa existir é melhorar as cidades onde a gente atua, né? Melhorar o habitat humano. Então, quando você faz isso afinco, todos os dias, procurando sempre estar melhor, a consequência é acabar a empresa crescendo. Isso gera muita oportunidade para as pessoas que estão lá. Então, como eu falei, temos mais de 1.000 colaboradores diretos. A gente vê vidas que são transformadas desde dentro da empresa, como nas cidades onde a gente atua. Um grande case é o mercado de Penha, quando a gente lançou lá o primeiro empreendimento onde não tinha nenhum vertical em Penha, que era o Nautilus, um empreendimento com 10 torres. Ali começou toda a mudança e foi ali que a gente acreditou na cidade. Como aconteceu agora em Itapoá. A Itapoá tinha alguns residenciais ali verticais pequenos, né, produtos com 8 unidades. A gente chegou e lançou o primeiro grande empreendimento, fizemos o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, tudo sequencial, tudo com evolução de patrimônio. Quem comprou, teve gente que já comprou, revendeu, já revendeu quem comprou também. Então isso mostra o ciclo de valorização do nosso produto. E eu acho que tudo isso, fazer isso bem feito, a consequência é a empresa crescer. E a gente realmente fica muito realizado de saber que o que a empresa se dispôs a fazer
né, que é de fato desenvolver as cidades, a gente está conseguindo fazer de alguma forma, está encorajando outros empreendedores, outras boas empresas. Hoje no mercado onde a gente atua tem diversas boas empresas e que continue assim. Onde tem boas empresas, continua ajudando no crescimento das cidades e é isso que a Roga quer. O que você está preparando para 2026? São 20 anos da Roga. 2026 a gente vai completar aí, né, 20 anos, exatamente esse ano 19, ano que vem 20 anos. E a nossa expectativa é muito uma data grande. Especial, não? É uma data especial. A gente sabe que é um ano político ali, um ano de eleição, né? Tem muitas coisas que vão acontecer, mas a Roga... Dá para mostrar né? A Roga, nós costumamos dizer, a filosofia que nós temos, né? A gente não depende de política, não depende do poder público. Óbvio que influencia em algumas decisões, né? Mas se a infraestrutura está sendo feita, vamos embora. Exatamente isso. Então, a gente está muito otimista, nós estamos numa região muito próspera, num estado que cresce bastante e eu acredito que no ano que vem vai ter muitas surpresas positivas com projetos especiais que a gente está desenvolvendo. Eu estive aqui no Construa Sul, né, que teve o Jorginho, teve o Ratinho, teve o Eduardo também do Rio Grande do Sul. E é tão gostoso ouvir os três falando, essa união que eles têm, como disse o Jorginho, falou, sabe por que eu sou feliz? Que eu tenho 2 bons amigos e 2 bons vizinhos, né? O Paraná e o Rio Grande do Sul. Então a gente pode trabalhar em bons projetos. É isso que está acontecendo aqui no Sul, né? Até ele falou, podia passar uma linha lá, até foi comentado isso, e deixar fazer o país no Sul. É polêmico, isso é polêmico, mas sem dúvida alguma, teria muita força, né? Tem uma independência e tem uma potência econômica. Eu já trabalhei em todos os lugares do Brasil, como eu disse, e sem dúvida alguma, não é à toa que eu escolhi estar aqui, morar aqui, né? Oportunidades elas aparecem o tempo inteiro, no Brasil inteiro, mas sem dúvida alguma aqui é o lugar que a gente vai fincar as nossas raízes, e estando dentro desse eixo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, realmente a gente está num lugar super privilegiado. Agora, Thales, vamos falar para o corretor de imóveis, VGV, que corretor imobiliário está nos assistindo aqui, próximo de 9 mil pessoas aí por minuto escutando. Pô, que legal. Então, você está falando aí, e tem aquele corretor, tem aquela imobiliária que não trabalha a Roga, que não sabe da Roga, essa oportunidade. Todos são bem-vindos, as imobiliárias são bem-vindas, vocês têm lá um cadastro... Convida o povo aí, se for o caso. Com certeza, agradeço a oportunidade. Então, assim, sem dúvida alguma, todas as imobiliárias sérias, né, que estão regulares aí junto ao Cresci e que tenham toda a documentação em dia, são muito bem-vindas para serem parceiras da Roga. Só nesse ano de 2025, né, no segundo semestre, nós temos ainda mais 9 lançamentos para fazer. Isso nós estamos falando de um VGV próximo aí de 900 milhões nesses produtos. E a gente está muito 40, otimista. 50 milhões para o mercado. Exatamente. A gente tem fora os prêmios, Fora os prêmios. Esse ano a Roga tem... por sinal, você é craque em prêmios, né? Teve um que eu não pude ir lá, que estava viajando, que foi no iate, né? Aquele lá foi fantástico, né? A gente tem premiação direto para os corretores. Nós entendemos que o corretor é o principal responsável pelo desenvolvimento das cidades. Então, ele é o nosso principal parceiro para conseguir atingir o que a Roga se propôs aí. Então, a gente trata muito bem os corretores e temos diversas opções de lançamento nas 7 cidades que a gente atua, entrando agora em Itajaí, mercado de Itajaí. Então, todos os ouvintes aí que também operam, trabalham no mercado de Itajaí, vai ter a opção da Roga Itajaí. Já esse ano já estamos com registro de corporação. Todos os nossos empreendimentos, a Roga sempre traz um banco como garantidor. Então, não é só aquele negócio da própria empresa trazer garantia, tem uma instituição financeira forte por trás. Todos os empreendimentos a gente trabalha com patrimônio de afetação, com todas as licenças emitidas e registro de incorporação para iniciar o processo de vendas. Então, deixa você, né, dono de imobiliário ou corretor, muito tranquilo em oferecer para o seu cliente, saber que você não vai ter dor de cabeça. E o nosso histórico mostra aí a evolução que a gente tem em qualidade e valorização dos nossos empreendimentos, que acontecem em todos. Então, você que não tem cadastro junto à Roga, é só procurar a nossa área de expansão no site roga.com.br. A gente tem um time que é responsável em fazer a preparação para que vocês tenham a opção de vender Roga. E a partir do momento que entende isso, a plataforma nossa de vendas hoje permite para que você, né, corretor, possa vender um produto aonde você estiver, sem necessidade de intervenção com ninguém da Roga. Pode fazer o treinamento via online? Tudo 100% digital. E se quiser fazer também a opção presencial, é importante. A visita na nossa matriz é muito importante para entender como a empresa. O convite está sempre feito e aberto. A gente tem agenda todas as quartas-feiras para receber os corretores dentro do nosso escritório. Então, conhece a diretoria, conhece a gestão, conhece a nossa CPL. E isso é importante para você que quer, de fato, focar para poder ter grandes resultados. Então,
tá aí, é um bolo, né, de fatia. Sim, aí, e lógico. tá aí. É óbvio que é foco, é dedicação. Aqui em Curitiba, né, o mercado aqui de onde a gente está falando, a gente já tem um carinho muito grande, né, por algumas empresas aqui que já fazem um trabalho muito grande com a gente. O grupo Mais Valor, que é da Tainá, que está à frente como embaixadora Roga, Imóveis de Primeira, com o Chinaço, tem tido resultado com a gente também cada vez maior. Isso tudo, né, fora outras imobiliárias, aí não quero citar o nome de todas para me não esquecer, mas isso tem fortalecido muito e tem sido cada vez mais relevante para os resultados dos corretores e das imobiliárias aqui. Eu estava vendo uma matéria da Brain, que é uma empresa aqui do Paraná, falando que 65% dos lançamentos dos últimos 12 meses são em Santa Catarina. Sim. Então, do Sul, né? Então, se a gente pegar os lançamentos do Sul, 65% está em Santa Catarina. E eu tenho certeza que a Roga é responsável pela maior fatia desses 65% e com os projetos que podem atender diversos públicos. Isso é um ponto muito forte para o parceiro imobiliário, para o corretor, porque ele está atendendo uma família, de repente a gente vai ter o projeto que vai encaixar para ele, seja num ticket às vezes menor ou num investimento maior com valor agregado maior. E o que também eu digo, conhecendo o mercado imobiliário, que a Roga, além de incorporadora, é construtora. Exatamente. E tem essa questão também de mão de obra, tem essa questão de tecnologia, está sempre trabalhando. Isso é muito importante dentro dessa... É um grande diferencial, né? A gente é um grande diferencial. Hoje a gente tem uma vertical muito grande, que é dentro de casa. Inclusive, tá engenheiros também deve estar contratando, deve estar olhando também. Temos vagas, a Roga está em crescimento ainda, né, na questão operação, então temos oportunidades, é só acionar Querer nosso trabalhar site. lá, só ir lá. Gente boa pode vir, temos vaga à vontade. Como diz um amigo de restaurante, ele falou assim, o cara pede emprego aqui, não quer saber o que ele faz. Exato. Põe para dentro, alguma coisa ele vai fazer. Não, oportunidades a gente tem muita, a única coisa que a gente faz sempre é o filtro de ter os mesmos valores que a gente e ter muita vontade de querer fazer. Tendo isso aí, sem dúvida alguma, vai crescer junto com a gente em alguma oportunidade. Acaba falando. Agora, essa questão quando a gente diz da cidade, aqui da região, eu digo de Curitiba, vocês, voltando lá naquele spoilerzinho assim, fora Curitiba tem outra cidade, entrar agora em Itajaí, mas querem ficar mais no norte aqui, como você falou, 200 quilômetros mesmo, esse é o planejamento? O nosso planejamento para 5 anos é estar presente em mais cidades dentro do raio de 200 por exemplo, lá, Blumenau, que você... Está dentro do nosso raio também. Então, eu digo assim, cidades assim que você... Blumenau, Navegantes, região metropolitana de Florianópolis, a gente tem a região metropolitana de Curitiba, a gente não fala só Curitiba, sempre região metropolitana, porque tem várias oportunidades ali, né? E, enfim, a gente tem então ali dentro desse bolo várias cidades, tem Navegantes, tem São Francisco do Sul, tem Barra do Sul, então a gente já tem um estudo, né, com o ranking ali das nossas entradas, como foi Itajaí. Itajaí era o primeiro desse ranking e a gente está lançando lá. Daqui a pouco a gente tem em outro local. Normalmente a gente não abre isso porque atrapalha um pouco a nossa estratégia de aquisição de áreas, que normalmente o pessoal vem com valorização muito, muito alta. Aquele negócio, quando o cara está comprando um terreno, para uma empresa menor ou para que ele não conhece, o preço é um. Quando descobre que é para a Roga, quer vender num preço já, entendendo que vai entrar naquele lugar e que a gente vai investir, vai desenvolver a cidade, ele já quer precificar isso. Então atrapalha um pouco o nosso negócio. Agora, você falou uma coisa bem interessante que eu digo aqui. Como é que eu vou hoje em dia acreditar e confiar numa consultora? Eu falei, se tiver placa de banco na frente, pode comprar. Isso. Porque no mínimo vai transferir para uma outra consultora. Exato. Agora, quando não tem placa, é muito mais... Não, mas o cara faz com recurso próprio. Não, se tem a placa do banco, na verdade... Com recurso próprio é perigoso, né? Lógico. Principalmente em momentos quando a gente está de taxa Selic alto, custo do capital alto, mas quando você tem uma instituição financeira, primeiro, a instituição financeira ela só vai dar garantia daquilo que ela tem garantia também. Então, o banco já fez esse trabalho de fazer a triagem com muito profissionalismo. É o trabalho do comprador. Exato. Ele já fez esse trabalho com muito profissionalismo. E o segundo é que, por exemplo, no nosso caso, cada empreendimento, o caixa daquele empreendimento é para fazer aquele empreendimento. Então não tem opção. A gente trabalha com patrimônio de afetação, então todos os meses tem uma comitiva que é formada por alguns clientes e a instituição financeira que avalia o caixa para saber como está, para onde está indo os recursos. Então não tem aquele negócio de eu fazer um empreendimento A e levar dinheiro para o empreendimento B. Não existe isso dentro da Roga. Então o patrimônio de afetação, ele traz essa segurança, mais a instituição financeira que vem com essa chancela de que se acontecer algum problema, eu acho que a Roga por si só hoje traz muita segurança para todo mundo, mas vamos pensar que aconteceu um grande problema. A instituição financeira assume a responsabilidade, passa para uma outra consultora, termina o empreendimento e entrega para os mutuários. Agora, Thales, um tempo atrás, o Passarinho contou que a Roga pretendia abrir capital. Você que trabalhou em empresas de capital aberto, como é que você vê hoje
esse momento? É o momento, não é o momento? Não, hoje definitivamente não é o momento para abrir capital, mas é importante as empresas estarem preparadas. Isso que eu ia te falar. Vocês estão preparados para abrir amanhã, se for o caso. Hoje a Roga, eu diria que está 95% preparada para abrir capital. É só alguns detalhes, ajustes, mas toda a parte de governança nossa já é muito robusta. Inclusive a Roga ficou à frente de empresas de capital aberto, né, num ranking de governança dentro do mercado da construção civil. Ficamos na frente de várias, estamos top 3 no Brasil. E isso para a gente é motivo de muito orgulho. Hoje o presidente do conselho da Roga não é acionista, ele é um grande, né, executivo de mercado que ficou à frente da Embraco, que é o Ernesto Heisman. Então isso traz um pouquinho da governança. Temos a Ernst Young fazendo auditorias trimestrais no nível máximo já, como se fosse uma empresa de capital aberto. E a gente acabou acessando o mercado de capitais também, com 2 captações de CRI, já para o mercado conhecer a Roga. E foram captações feitas com muito sucesso. E isso para a gente nos encheu, saltou os olhos. Só que o momento, né, econômico, financeiro, não é apropriado. Quando a gente pega as empresas, boas empresas da Bolsa, a gente vê os valuations, eles estão muito abaixo do pretendido. Então, para nós, né, que somos acionistas, não faz sentido nenhum a gente abrir um capital agora, considerando o valor da empresa mais baixo, sabendo o potencial que ela tem. Então, tá preparado para esse ciclo acontecer e aí você fazer o IPO na hora certa. Mas eu digo isso porque hoje estamos num momento de maturidade, de juros e tudo mais, as pessoas estão desconfiadas, né? Sempre estão perguntando, toda semana ligam para mim, Canto, aquela consultora, isso e aquilo, mas quando você fala que 95% da empresa está preparada para abrir o capital, porque você realmente tem uma governança espetacular, isso que é o mais importante, né, Thales? Já temos. A nossa auditoria da Ernst Young, que é uma das Big Four, né? Ela já acontece há mais de 8 anos com a Ernst Young, e nos últimos 3 anos ela é já no padrão máximo da CVM, que é aquela trimestral. Então, isso traz muita segurança para todos os dados nossos, para todos os resultados, os releases que a gente solta, porque hoje a gente já tem captações de CRI, então a gente tem as obrigações ali via CVM de passar essas informações, e eu acho que isso tudo para a gente fica dentro daquele ciclo que eu falei, né? Que a gente conseguir melhorar o habitat humano, desenvolver mais cidades. E o projeto nosso do IPO, ele é único exclusivamente para isso, é fazer com que a Roga consiga entrar em outras cidades de uma forma mais rápida. De repente a gente vai poder estar aqui em Curitiba antes do que a gente planejou, ou na região metropolitana de Florianópolis, e quem sabe, num projeto estratégico mirando os próximos 10 e não somente os 5 anos, a gente até poder pensar em outros lugares, um pouquinho mais longe do raio de 200 quilômetros. Agora, Thales, estamos quase finalizando o programa, agora falar do posicionamento da Roga hoje, eu estava lendo que acho que é a maior empresa do setor residencial em Santa Catarina. Nós somos, né, pelo ranking da Exame, que é um ranking muito respeitado, Melhores e Maiores, onde ela analisa todos os resultados da empresa, econômicos, né, metragem construída, financeiro, ESG, que eu acho que é um dos rankings mais respeitados, e a gente está em primeiro lugar já é o 2º ano consecutivo. Nós falamos que nós não brigamos para ser campeão, né? Não brigamos para ficar em primeiro, nada disso. O nosso impacto é ajudar a desenvolver as cidades. A consequência pode ser títulos como esse, como o Top of Mind, que todo ano a Roga ganha. Mas é importante dentro desse mercado. É um reconhecimento. Na indústria imobiliária é muito importante, né? É um reconhecimento e mostra a maturidade de uma empresa que vem ano após ano conseguindo crescer, mesmo em cenários desafiadores. E as pessoas me perguntam, por exemplo, a gente está falando agora no momento de um país com taxa de 15% de juros. Como que a Roga está otimista assim? Porque nesses momentos é onde o consumidor nosso mais procura empresa séria. E aí é onde a gente mais cresce. Aconteceu isso na pandemia, vai acontecer isso agora também, num cenário mais desafiador de taxa de juros, é onde tem as melhores oportunidades. Porque na hora que a curva de juros cair de novo e o acesso ao crédito ficar facilitado, o que acontece é aumento de preço. E é onde as pessoas que acreditaram agora mais ganham. Tira aquele efeito manada. E quem me falou isso também foi o pessoal do Grupo Laende, que é uma empresa de capital social super do país. Respeitada. Então, falar isso justamente, né? Porque você está falando a mesma coisa. Hoje em dia as pessoas vão Laende é um grande exemplo para a gente, uma baita de uma empresa. É uma referência dentro do mercado. Dentro desses processos todos. Pô, quero te agradecer, né? A tua presença aqui e falar que não é só o Thales lá. O Thales também trouxe um time hoje dentro da Roga, né? Acho que o Wilson... Exatamente. O Wilson é o nosso capitão, vamos dizer assim. Mas o time de vocês é um time robusto, né? Que muito forte. Empresa sem pessoas certas, ela não é nada, né? Então, nós temos muito a agradecer pelo time que a gente tem. É um time forte, robusto, muito unido e que faz com que a empresa consiga atingir os seus objetivos aí diariamente. Então, acho que esse é o principal, ter essa cultura vencedora, essa cultura forte, a cultura das oportunidades que vão acontecendo dentro da empresa para que ela enxergue que ela possa proporcionar uma vida melhor para a família dela e também crescer profissionalmente. Então, você que está nos ouvindo agora sábado, próximo, né, de 1h30,
Entre lá no site da Roga, vê os empreendimentos que a Roga tem. Também, se você é corretor de imóveis, se você tem imobiliária, entre também no site procurando as pessoas. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar, como eu tenho gostado cada vez mais, tenho ido para lá, tenho visto as oportunidades, tenho saído de barco na região ali com amigos, e tem marinas que estão sendo feitas pela região. Então é realmente muito, muito bom. E está aqui o Thales aí, toda quarta-feira estará esperando vocês, né, do mercado imobiliário lá em Joinville, é só marcar com ele. Então, muito obrigado, Thales. Eu que agradeço, Canto, mais uma vez. Sempre uma satisfação poder estar aqui com vocês, com todos os ouvintes, e falar para você, né, corretor de imóveis, que ainda não tem a Roga no seu portfólio, procure conhecer um pouquinho mais da empresa. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar, vai ter um portfólio muito forte, vai aumentar muito os seus resultados. Nós temos um Instagram que se chama Roga Conecta, ele é único exclusivamente para poder tratar com os corretores, com as imobiliárias parceiras, trazendo novidades do mercado para você se atualizar. Então é só pesquisar lá no @RogaConecta, Roga ROGGA, dentro do Instagram, e você vai conseguir fazer por lá também contato com a nossa equipe de expansão, que pode já fazer o seu credenciamento, te dar os treinamentos, e vai ser um prazer muito grande poder receber vocês lá toda quarta-feira na nossa matriz para conhecer da empresa e daqui a pouco ter a Roga no seu portfólio. E mais uma vez, obrigado a todos os ouvintes. Obrigado. Conversei aqui com Thales de Souza Silva, sócio-diretor e diretor comercial, né, que é o importante, e de marketing da Roga Empreendimentos, né? Exatamente. Espero você no próximo sábado ao meio-dia, aqui na Jovem Pan News. Excelente semana.